Além dos inúmeros prejuízos para a saúde humana, as queimadas registradas nos últimos dias em diversos estados do país também podem prejudicar os abates de bovinos. O mercado do boi gordo, que passa por um momento de cotação em alta, que estão sendo sustentadas pela demanda elevada, podem sentir os impactos das altas temperaturas, falta de chuvas e do estresse hídrico. O meteorologista do Canal Rural, Arthur Meira, ele está por aqui e traz para a gente um panorama sobre o clima e os abates na pecuária. Arthur, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, Michele. Obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado de Companhia. Pois é, né? O clima quente e seco, né? Provoca o estresse térmico, o estresse hídrico e, claro, né? Tem impacto direto no gado em confinamento. Aqui no telão a gente vai ver, né? Alguns dos impactos que podem ocorrer quando temos essa situação, né? No caso, temos aí a queda de né? Tanto de natalidade, tem redução das pastagens e, claro, também acaba reduzindo o crescimento e, consequentemente, uma menor produtividade. Ainda lembrando agora, né, que temos aí a questão da chuva avançando um pouco, ainda trazendo chuva com foligem, o que prejudica em muito as pastagens. Para os próximos 3 meses, no próximo mapa, a gente vai perceber, no nosso mapa de anomalia e temperatura, outubro, novembro e dezembro, anomalias ainda positivas, o calorão continua principalmente no Mato Piba, região central do país, em outubro, dando uma aliviada somente em novembro e dezembro, mas lembrando que é temperatura acima da média. No próximo mapa, a gente vai perceber que, além do tempo quente, a anomalia de chuva ainda fica negativa em outubro, com exceção de algumas partes do sul, sudeste, na qual significa que a chuva fica dentro da média, e a gente só começa a ver um pouco de chuva acima da média, né, nas manchas em verde até no sudeste e áreas do centro-oeste, somente para novembro e dezembro, até com uma mancha mais forte lá no norte do país, em Roraima. Ou seja, além do tempo continuar quente, a chuva volta, mas volta abaixo da média, o que tem impacto ao longo, né, de todo o ciclo, principalmente pensando nas pastagens. Agora, a tendência é que isso se prolongue também durante o verão, já que não temos aí temos a previsão do retorno da Laninha, mas ela vai trazer muito pouco impacto, porque a gente está passando por um problema bem maior. No próximo mapa, a gente vai ver o seguinte, né, que ficou um pouquinho grande aqui, mas a situação, até pedir para eles diminuir, que mostra justamente a questão, né, de como foi o El Niño em 98 e o El Niño ano passado, na qual a gente vê uma diferença bem grande na temperatura de superfície do oceano, na qual a gente percebe, né, o quanto que os oceanos estão aquecidos como um todo. Então, vou até pedir para passar para o próximo mapa, que mostra muito a realidade do que a gente vive, ou seja, águas resfriadas aqui no Pacífico Equatorial, a Laninha vindo aos trancos e barrancos, mas quando a gente olha para o restante do Pacífico, tudo que está amarelo e vermelho significa calor. Calor também tanto no Atlântico Sul, no Atlântico Norte, e isso tudo gera aí essas anomalias climáticas. Por isso que a gente tem essas temperaturas elevadas, o que afeta o balanço hídrico, mais ou menos, apesar da chuva voltar abaixo da média, não deve impactar tanto assim a próxima safra de grãos. Lembrando que o produtor deve atrasar a semeadura, já que ainda essa onda de calor deve durar até o final do mês. Arthur, olha, sexta-feira chegou e a gente quer saber como é que fica o tempo para o final de semana. Os temporais, eles continuam no sul e devem chegar ao sudeste? Sim, como a gente pode ver aqui nas imagens de satélite, a frente fria vai avançando, levando nuvens carregadas ainda para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, durante o dia de hoje, alerta para a região sul, queda de granizo, rajadas de vento mais intensas. Quando a gente olha para o sábado, o sistema avança, leva temporais para Mato Grosso do Sul e também o Paraná. E quando olhamos para domingo, o sistema vai perdendo força, mas algumas partes do sul de São Paulo e também oeste de Mato Grosso do Sul pode ter aí o problema com queda de granizo e também rajadas de vento. Lembrando que conforme a chuva avança, é chuva com foligem, então nos próximos 5 dias a chuva ainda se mantém volumosa em Santa Catarina, sul do Paraná, pode trazer aí alagamentos, causar aí problemas principalmente com os trabalhos em campo. Eu quero destacar que na próxima semana, de 19 a 23, a chuva até continua no sul e aos poucos ela começa a chegar aqui no centro-sul, mas o volume ainda é baixo, só ajuda a aumentar a umidade relativa do ar. Agora, quando a gente começa a olhar para a última semana de setembro, aí sim, começa até chegar chuva em Rondônia, áreas do centro-oeste, também do centro-sul de Minas Gerais, ou seja, é o passo inicial para o retorno da chuva, ainda não é uma chuva volumosa, mas ao menos é um cenário mais otimista, principalmente para a região norte, na qual os volumes em alguns pontos em Roraima, Acre, até passam de 80 milímetros, ou seja,
além de evitar que os focos de incêndio se espalhem, é uma tendência que já começa até a ajudar na recuperação das pastagens. Lembrando que para boa parte do centro-oeste e sudeste a chuva só retorna em outubro, mas ao menos ainda vão ter 10 dias quentes e secos, mas já na última semana de setembro a coisa começa a melhorar, Michele. Arthur, muito obrigada pela sua participação de hoje, viu? Obrigado, Michele, um ótimo final de semana e uma boa tarde para você que nos acompanha.